Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Rickli, de coração aberto para atender você. O boletim da dengue, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, contabiliza 157.418 casos confirmados no Paraná e 122 óbitos provocados pela doença. A epidemia atinge 223 cidades, 55% dos municípios paranaenses. Da semana anterior para esta, o número de casos confirmados aumentou 10%, com 15.320 novos registros. Depois de recebermos as informações aí do estado a respeito da dengue, fomos conversar com o Flávio. O Flávio, que é o responsável pela equipe de combate ao mosquito da dengue. O Flávio falou de todas as situações aí que vem encontrando, das dificuldades aí do combate. Por quê? Porque a população não entende ainda que a dengue mata, que é um grande problema aí para o nosso município. Vamos ver o que ele disse a respeito desta situação. É uma situação complicada, Zedão. A gente vem enfrentando aí problemas com dengue desde 2015. Até vou falar um pouquinho de números, né? Em 2015, Zedão, nós tivemos 20 casos de dengue. Esses 20 casos de dengue, né, foram espalhados na cidade toda, em um período onde nós tivemos nesse ano 280 focos de dengue, né? Nessa época até, né, os depósitos, né, como você estava falando sobre os depósitos, a maioria deles eram encontrados em pequenos depósitos móveis, os recicláveis, né? E a gente fez um trabalho de aplicação de inseticida, a população se preocupou bastante, né? No começo teve os arrastões também, onde o meio ambiente nos ajudou. E a gente conseguiu ficar aí de 2015 a 2017 sem a Aedes aegypti. Aí o pessoal até acho que baixou um pouco a guarda, José. O Aedes aegypti se instalou de novo no município, né? Em 2018 a gente começou a ter focos de novo. Em 2019 começaram a aumentar bastante. 2020, né? Agora nós estamos com esses 22 casos. Aqueles depósitos, José, que anteriormente eram só os pequenos depósitos móveis, hoje continua sendo a maioria, mas tem crescido muito a quantidade de depósitos escondidos, né? Até eu estava vendo ontem com os meninos, né, a questão dos ralos, sabe? O pessoal tem que ficar bastante atento a isso daí. O Aedes aegypti tem procurado lugares escondidos, bairros novos, né? Essas construções onde tem jardim de inverno. Então, assim, ele está cada vez mais caseiro. Hoje ele vive no meio da gente, vive com a gente, né? Se instalou no município, José, depois que o município é infestado, jamais a gente consegue alterar esse quadro. Flávio, vamos falar daquelas casas que estão vazias aí, muitas vezes aí com caixa d'água aberta, com um lixo espalhado aí pelos quintal, mas não tem morador, né? Ou a casa está para alugar, está para vender. São situações aí que também trazem muitos problemas, né? Além disso, os terrenos baldios, onde vai lá uma pessoa e joga um pouquinho de entulho e ali começa a se formar um grande lixão. Plásticos, copos, latas, enfim, todos os materiais que vai se tornar aí criador aí do mosquito da dengue, né? Fala um pouquinho dessa situação. Então, José, acontece bastante. Na realidade, Zé, você é um parceiro nosso aí, a gente agradece a população quando reclama também, porque hoje nós temos que trabalhar em parcerias, né? Nós somos em apenas 7 agentes, né? A gente precisa de que as pessoas sejam também fiscalizadores, vigilantes e reclamem pra gente. Essa situação acontece o seguinte, nas visitas dos agentes, né? Quando é encontrado alguma situação dessa, uma casa abandonada, um terreno baldio com depósitos, com locais que são criadores para Aedes aegypti, ou mesmo que não sejam, a gente tem feito as anotações, a gente tem enviado aí em conjunto, né, a gente está trabalhando com o fiscal de obras aí também com o Departamento de Meio Ambiente, a gente tem tentado ir atrás do proprietário para solucionar esse problema. Quando é de imobiliária, a gente também consegue um pouco solucionar mais fácil. Mas é uma atitude complicada, José. Eu acho que hoje está faltando muito parceria. O morador não pensa no outro, né? Porque no raio de 300 metros é o raio de ação do Aedes aegypti. Se você tiver uma casa abandonada próxima do seu quarteirão, os próximos 6 vão ter esse problema com foco de dengue e, consequentemente, fator inseto. Se tiver uma transmissão de vírus, vai complicar bastante. A Vila Romana, José, é um bairro bem complicado.
Vila Romana em 2015, a gente teve alguns problemas ali, mas a gente viu que não era o bairro que tinha mais concentração de problemas. Hoje ele tem. Vocês percebem que a cada 200 metros na vila tem local que tem concentração de lixo, né? Casas abandonadas. A vila hoje ela está com 6 casos de dengue, né? Confirmados só do bairro. Então é assim, o pessoal tem que ficar bastante atento. Esse tipo de local tem que ser denunciado sim. A gente inclusive agradece, né, dessa parceria, do pessoal tá ligando, repassando para a gente os endereços, de ter a paciência com o prazo que a gente tem para tentar solucionar. Porque hoje tem uma lei, né? Tem a Lei 1991 de 2020, que é no caso de controle da dengue, né? Aí tem também aqui a questão do meio ambiente com a lei deles, que pode ajudar bastante. Então a gente está tentando resolver muito esse problema. Inclusive com os terrenos baldios, José, agora eles vão ser cobrados, né? O fechamento e limpeza dos mesmos. É um projeto agora do meio ambiente para esse próximo mês, né? Estão fazendo essa escala de bairros para percorrer e a gente está ajudando aí para repassar para eles esses endereços, porque hoje o mato cresce, mas o lixo não vem junto, e infelizmente é o que tem acontecido. Flávio, agora vamos falar um pouquinho aí sobre as multas. Hoje, o dono do terreno que deixa aí o terreno sujo é multado, né? Independente seja ele que jogou o lixo ali, ou se outras pessoas jogaram o lixo no local, é o proprietário quem vem arcar com a multa aí, não é verdade? Sim, justamente, José. Então, a visita do agente de endemias, né, se foi identificado focos de dengue ou criadouros que não sejam resolvidos, é feita uma advertência. Essa advertência é baseada na nova lei, né? Ela é baseada em unidade fiscal. E assim, o proprietário tem até 48 horas para ele sanar o problema e trazer aqui para a vigilância, para o nosso setor, dados que comprovem, né, umas fotos, etc., aí, que comprovem que ele resolveu o problema. Se nessas 48 horas ele não resolver, imediatamente é repassado para o setor tributário. Então ele vai ter 10 dias para recolher, né, a guia, né, para pagar essa multa. Se não acontecer, ela pode entrar em dívida ativa, pode sujar o CPF, tem vários trâmites daí que é com a tributação. Mas a lei realmente está aí e está sendo eficaz, nós temos tendo um retorno bem bom. Inclusive, José, a gente é bastante democrático, aqui é uma cidade pequena. A gente entende que às vezes em alguns casos você chega no local que é algo que é difícil você sanar o problema de imediato. Até as 48 horas, né, se a pessoa não veio, a gente retorna para ver se realmente resolveu. Mas você vê que a pessoa não tem aquela responsabilidade e vai direto para a multa. E não é barato, Zé. A unidade fiscal não ajuda muito aí para a residência em torno de R$373. R$733, então é um valor alto, né? Existe também a questão aí daquelas pessoas que vão jogar o lixo aí em outros bairros, aí nas áreas de preservação, em meio à mata, roupas, televisão, sofá, enfim, todas essas questões aí, Flávio, como que vocês estão lidando com esse tipo de situação? Isso é crime, inclusive o meio ambiente também está percorrendo, né, esses locais e o pessoal vai começar a ser multado. Até hoje eu estava conversando com o secretário do meio ambiente, ele já está com os autos de infração ali já na ponta do gatilho, né, já está com a multa ali praticamente pronta, está revendo algumas coisas, mas vai ser cobrado também. O que acontece, José? Pontos de concentração de lixo, né, o pessoal usava muito a caçamba do lado atrás do Rui Barbosa, né? Até tinha gente que vinha de Colônia. O pessoal vinha da Colônia, reclamava que não tinha reciclagem lá, etc. Em vez de procurar setor de meio ambiente, não. Fazia o descarte ali. O volume absurdo, às vezes 200%, 300% do que era a capacidade. Não tem mais essa caçamba, né? Foi sanado o problema ali. Inclusive, a gente usou essa lei nova da multa para dengue, porque tinha uma senhora que reciclava ali próximo e também acabava atrapalhando a situação. O problema resolvido. A caçamba do lado do cemitério. O outro local onde o pessoal costumava colocar lixo. Hoje foi resolvido o problema. Mas as encostas e as próximas matas está sendo bem complicado. Inclusive a gente tem denúncias com frequência. É como você falou, é roupa, é pneu, é garrafa, animais mortos, né? Como aconteceu. Isso é crime e realmente o pessoal vai ser punido. Só que entenda comigo, hoje a pessoa descarta o seu lixo, acha que está descartando uma área rural, uma área longe de mata e vai ficar livre do mosquito da dengue, por exemplo, do rato, dos demais problemas na sua residência.
Porém, a maioria desses locais são próximos de outras residências. A nossa cidade é envolta aí das colônias e das matas, né? Algum problema acaba voltando para você mesmo. E como eu falei, o raio de ação do Aedes aegypti é de 300 metros, ele pode se voltar fácil contra você mesmo. Eu vou usar como exemplo aqui uma reclamação que nós tivemos aí de uma concentração de lixo, principalmente os pneus, sabe? Aqui na entrada da gleba. Foi um momento bem complicado, o Departamento do Meio Ambiente fez o recolhimento do que tinham lá, entendeu? Não achamos de maneira alguma o responsável, né? Porque nessa hora ninguém acho que quer dar a cara a tapa, mas fizeram errado. Quem viu alguém jogando realmente tinha que na hora denunciar, tirar foto da placa, anotar e repassar para o órgão legal que ele pode punir, sim. Porém, se não tiver essa reclamação e com provas, você não consegue fazer nada. E todo mundo ali sai no prejuízo. Foi feito o recolhimento lá do local, né? Não passou uma semana, José, de novo ligaram dizendo que tinham pneus. E assim, eu visito as borracharias aí, eu acredito que os borracheiros são muito responsáveis, e não foram eles que descartaram. E assim, essa responsabilidade com o meio ambiente nós todos devemos ter. E agora também, como diz você, é crime e vai ter que ter uma punição, com certeza. Flávio, mais alguma coisa que você queira deixar aí para a população? Um recado aí para que as pessoas possam entender que a dengue é um perigo para a sociedade, que a dengue mata, né? Então, deixa um recado aí. Sim, a dengue mata, isso é comprovado. As pessoas com baixa imunidade, em contato com a dengue, evoluem para hemorragia, né? A maioria das pessoas que morreram de dengue nos últimos anos, elas tinham algum problema de saúde, porém a dengue veio agravar. E nós temos essas pessoas com baixa imunidade, todo município tem. E aqui 22 casos de dengue, para um município com 27, 28 mil habitantes, com 11 mil imóveis, eu acho que é muita coisa. Nós somos aqui da Terceira Regional, José, o único município com esse número alarmante, e o ano está começando. É assim, eu quero pedir à população que, principalmente aí, né, nesse período de coronavírus, que atenda os agentes de endemias. Nós temos um protocolo para seguir, as visitas estão sendo externas, o agente de endemias não vai precisar entrar dentro da sua casa, não vai ter contato com você, até ali na primeira orientação os meninos já repassam que é para o morador ficar dentro da casa, que eles vão olhar o perímetro externo. A visita é essa domiciliar. Então é assim, tomar cuidado, porque nesse período é bem complicado. Agora está chegando o inverno, José, e o pessoal tem aquela falsa segurança de que agora vai acabar o problema com a dengue e o Aedes aegypti, mas não. O Aedes aegypti mora dentro de casa, ele só precisa do teu sangue, ele só precisa de um depósito no quintal de algum vizinho seu, ou alguém no raio de 300 metros para ele se desenvolver. E ele vai continuar aqui passando doença, como eu disse lá na vila, são um caso atrás do outro, né? Um vizinho com certeza estava criando um inseto, esse inseto pegou o vírus de um e passou para os outros, e isso pode acontecer em uma escala muito maior, e nós não temos estrutura. Se nós tivermos pessoas aqui com hemorragias, elas vão ter também que ser transportadas para fora. Então é assim, coronavírus é muito complicado, é algo meio difícil de controlar, porém a dengue dá. Se você não tiver água parada, você não tem um inseto vetor, você não vai ter a transmissão do vírus. É coisa simples de se fazer, só evitar a água parada.